Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal da Flip Hop. Eu sou a Jana Bianchi e eu tô de novo aqui na Flip Hop, é uma alegria para falar. Hoje a gente vai falar sobre pessoas que escrevem e que estão no mercado editorial também. O que se passa na cabeça dessas pessoas para terem essa maravilhosa escolha? Tô brincando. Então, eu tô aqui hoje com três pessoas incríveis que eu admiro pra caramba. Eu vou pedir para cada uma se apresentar, falar um pouquinho sobre o que vocês fazem dentro do mercado e fora do mercado também. Vou pedir para vocês falarem o que vocês já escreveram, o que vocês têm para sair, o que, né, vocês têm aí de novidade também. E eu vou pedir para também cada uma de vocês falar para mim uma ou algumas coisas que vocês queriam ser quando crianças. Depois eu vou até explicar, porque eu vou começar por essa brincadeirinha. Eu falo uma ou várias coisas, porque eu quis ser de paleontóloga, a bióloga de tartarugas marinhas no Projeto Tamar, a diretora de cinema e acabei fazendo engenharia de alimentos e hoje trabalho com tradução. Então veja como eu vi. Mas vamos lá, eu vou começar aqui na ordem alfabética. Podemos começar pela Ana Rosa? Oi, gente, tudo bem? Primeiro queria agradecer estar aqui, Jana, muito obrigada. Acho que vai ser uma mesa incrível. E bom, sou Ana Rosa, trabalho há 5 anos no mercado editorial. Eu trabalho especificamente com marketing, né, com mídias sociais e marketing. Autora, eu sou há menos tempo, assim, eu sou autora há mais ou menos uns 3 anos. Meu primeiro livro publicado foi há uns 3 anos atrás. E eu acho que é isso. O que eu queria ser quando eu era pequena? Princesa. Que mais? Queria ser advogada, queria ser astronauta, mas principalmente princesa. Princesa era uma coisa que eu queria muito ser quando eu era criança. Mas aí acabou que, enfim, coisas que eu gosto e a minha vida acabaram me levando pelo mundo da comunicação e eu acabei fazendo publicidade e propaganda na universidade. Ah, então deu certo, é uma princesa. Sim, é quase isso, é isso. Vamos então, Iris. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Iris Figueiredo, autora de Só Sem Estrelas e também agora com conta em De Repente Adolescente. E vamos lá, o que eu queria ser quando eu era criança? Hoje eu trabalho como revisora, né? Eu sou revisora numa editora universitária. Mas quando eu era criança, eu quis ser muita coisa. E não só quando criança, eu fui mudando de ideia até a faculdade e depois dela também. Então, eu comecei querendo ser bailarina. Todo mundo já quis ser bailarina uma vez na vida. Depois de ser bailarina, eu quis ser atriz. Eu fazia teatro na igreja, então eu adorava teatro. Eu queria muito ser atriz. E aí, toda vez que eu queria alguma coisa, eu inventava de fazer algo relacionado àquilo. Teve uma época que eu queria muito ser costureira. E eu queria muito ser estilista, na verdade, né? Então, minha avó era costureira, aí ela me ensinava a costurar, me colocou num cursinho de costura com uma senhorinha aqui na rua de casa. Aí eu fazia aula de bordado, aula de costura, isso com, sei lá, uns 14 anos. E meu pai ele desenhava muito, então ele me ensinou a desenhar, fazia desenhos de roupas. Aí, né, nessa época, por causa do desenho, eu cismei que eu queria ser arquiteta, eu descobri que eu precisava saber número, e aí foi um problema, porque eu não sei número, eu tenho descalculia. E aí, mudei de ideia, quis fazer relações internacionais, quis ser cientista política, e aí eu fui fazer jornalismo. Quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, eu descobri que eu não queria ser jornalista também. Eu queria trabalhar com livro, porque eu assisti aquele filme A Proposta, e eu vi uma mulher que era editora. Então, eu cismei que eu queria trabalhar com livros. Mas eu não conhecia, não sabia nada sobre livros. E fiquei ali no jornalismo até que eu descobri que existia um curso chamado Produção Editorial, me meti nesse meio. Depois que eu me formei, fui trabalhar com livros, fiquei pensando que eu ainda queria ser outras coisas. E aí agora eu fui parar no mestrado em História, onde eu estudo livro também. Mas é isso, eu caí, sempre quis ser mil coisas, e eu acho que um caminho que eu encontrei para ser essas mil coisas foi escrever também. Então a gente vai falando sobre isso ao longo da mesa. O que é maravilhoso, porque veja que vocês estavam fazendo já, tipo, como que o pessoal fala, a artista faz laboratório, vocês estavam fazendo laboratório com seus personagens. Agora você já tem várias vivências, vou criar um personagem, tipo, estilista, você já tem toda a pegada, maravilhoso. E, Solane? Eu sou Solane Quioro, podem me chamar de Sol, tá tudo bem. E eu sou muitas coisas, gente. Sou podcaster,
Eu sou tradutora, revisora, preparadora, faço leitura sensível, leitura crítica e sou escritora. Eu escrevi alguns contos que estão aí pela Amazon, de forma independente. Também tem um conto publicado na coletânea sobre Amor, Estrelas e Algumas Lágrimas, da editora Rocco, que saiu o segundo livro também. Eu acho que estão os dois aqui no stand da Rocco, no espaço virtual. E também meu livro está na pré-venda, que vai sair pela Alt, Reticências, foi publicado independente, agora está saindo uma nova versão, que tem coisas a mais, e está muito linda a capa, apaixonada pela minha própria capa. E é isso, eu acho. E quando eu era criança, eu acho que eu quis ser bailarina também, eu lembro muito claramente de querer ser bailarina. Depois eu quis ser policiala, que é policial mulher, na minha cabeça era policiala. Essa ideia foi muito rápida, que bom, não era para mim. E aí, depois eu quis ser escritora, uma época, que eu assisti aquele filme A Espiã, que a menininha ficava escrevendo tudo no caderno. E aí eu falei, quero ser escritora. Mas depois eu saí disso, apesar de eu continuar escrevendo a adolescência inteira. E eu falei, você é advogada? Eu não faço a menor ideia do porquê, mas até o segundo ano do ensino médio eu queria fazer direito. E aí, do nada, alguém falou, mas você gosta tanto de livro, por que você não faz letras? Aí eu, tá bom. Aí eu fui e fiz letras. Sou formada em letras, latim. Porque latim jamais saberei, eu só gosto, fui e é legal. Mas é legal porque o latim acabou me dando bastante experiência de tradução, né? A gente trabalha principalmente com texto, então aquela coisa da tradução eu comecei muito ali, né? Depois eu fiz o curso e tal, mas ali começou bastante. E eu queria, quando eu entrei para letras, eu pensei, acho que eu quero trabalhar com um livro. Eu não sabia exatamente o que, eu ainda não conhecia muito do mercado editorial, mas eu achei que era um meio ali, que eu conseguia chegar nesse caminho. E acho que foi isso. Muito legal. Eu fiz essa pergunta para a gente começar o nosso papo pelo seguinte, eu acho que, não sei se vocês têm essa mesma experiência, mas eu sempre gostei muito de livro e tudo mais, mas escrever, eu também, né, sempre brinquei de escrever desde pequena, mas escrever e ler na minha cabeça infantil e assim, ignorante dos processos do mercado, era uma coisa que estava mais numa esfera de prazer, de diversão e tudo mais do que de trabalho. E eu acho que até hoje as pessoas têm pouco conhecimento de quais são as várias formas de você chegar e trabalhar com livro. A minha experiência de hoje estar trabalhando com livro, né, eu sou tradutora também, eu faço preparação, além de escrever, eu sou editora da minha própria revista, foi mais ou menos assim, a vida foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, e de repente, quando eu vi, eu estava trabalhando com livro, né? Tipo, conforme eu fui aprendendo mais sobre o mercado, óbvio, eu fui direcionando os meus esforços para isso, mas foi uma coisa meio que aconteceu. E aí, eu queria conversar com vocês, perguntar para vocês qual foi a trajetória de vocês, para que a gente possa ter mesmo, para quem está assistindo, que um dia pretende aí trabalhar com o mercado, para a gente poder ter essa noção de diferentes trajetórias e diferentes formas de chegar até o trabalho com o livro, qualquer que seja a parte dentro do mercado editorial. Então, como eu falei, eu sou formada em engenharia de alimentos, eu trabalhei com engenharia numa indústria por 6 anos, e depois fiz vários cursos, né, mas eu não tive essa formação original. A Sol, a Iris, a própria, né, Ana já teve uma formação um pouco mais direcionada para isso. Então, eu queria ouvir a trajetória de vocês. Eu acho que eu vou começar pela Ana de novo, pode ser? E aí, conta então um pouco como que você começou, o que aconteceu primeiro, se você queria trabalhar com livro e acabou chegando nisso, se você se formou e depois descobriu que dava para trabalhar com marketing nessa área e tudo mais. E aí a gente vai vendo a experiência de todo mundo. Bom, na verdade, eu digo que eu caí meio de paraquedas. Por quê? Sim, eu sempre li muito, sempre, durante toda a minha infância, eu sempre li muito. Meus pais sempre me incentivaram, mas eu nunca tinha pensado na minha vida, assim, quando eu entrei na faculdade, que eu poderia efetivamente trabalhar com livros de alguma forma. Então, tipo assim, eu era uma leitora, eu lia muito, mas eu digo que eu não fazia parte do mundo literário. Porque, assim, eu não ia em evento, eu não ia em lançamento, eu não tinha essa cultura. Eu lia tudo que lançava, mas eu não era uma pessoa dentro do mundo literário, assim, tipo, de evento, participar, tem várias, tipo, o pessoal se conhecia já antes, porque já acompanhava fórum e comunidades no Orkut, essas coisas. Gente, não, eu entrei muito depois, eu não era muito ligada nessas coisas. E aí eu fui para a faculdade, eu ingressei em comunicação, e aí eu trabalhei como estagiária em assessoria de imprensa, trabalhei em agência, trabalhei em ONG, e aí um dia caiu no meu colo uma vaga dentro
da Record, onde eu trabalho hoje. E aí eu falei, gente, peraí. Como assim, editora? Jura? Dá para fazer isso? E era uma vaga justamente de marketing mesmo. Já era uma vaga voltada para o marketing. E eu falei, bom, vou lá. E aí fui na entrevista, amei todo mundo lá, e a gente começou a conversar, e aí calhou de eu ser contratada mesmo. Inclusive, no dia que fui na entrevista, estava lendo um livro da firma, e aí foi super coincidência, porque para vocês terem uma noção de como eu era aleatória e alheia, nem selos 1000 eu conheci, tipo assim, eu tinha noção, eu era ligada. Então, cheguei lá na firma falando que estava lendo um livro de um selo que eu nem sabia que era da firma. E aí o pessoal ficou tipo, eu amo esse livro, é um dos nossos preferidos. Aí eu, legal, legal. E aí foi assim que eu entrei. Então eu digo que eu caí de paraquedas. E uma coisa que a Jana falou é muito interessante, né? Que as pessoas não sabem que você pode fazer 1 milhão de coisas dentro de uma editora, né? Eu acho que às vezes pensam que é muito autor e aí o pessoal do editorial. Mas, gente, tem, tipo assim, um mundo de coisas que acontecem dentro de uma editora e um mundo de pessoas fazendo trabalhos diferentes lá dentro. Então, no meu caso, eu cheguei como comunicação, eu trabalho com marketing, trabalho com campanhas digitais, mídias sociais. Então, é uma parada que não está diretamente ligada à produção, que eu digo revisão, diagramação, tradução, mas a gente trabalha em uma das etapas de produção do livro, sim, né? De que é a parte da divulgação. Então foi isso, eu caí meio de paraquedas. Então temos 2 paraquedistas na contagem aqui já, que eu também Sim. Simplesmente aconteceu. Isso é muito legal, muito bom isso de falar que a gente tem diversas... mesmo dentro do editorial, a gente tem diversas funções, né? E aí, muitas vezes, quando a gente está entrando nesse mundo, a gente ainda não sabe diferenciar o que é cada coisa. O que é uma preparação, o que é uma revisão. Enfim, tem, né, vários tipos de revisão, inclusive. Isso é interessante. E isso, realmente, dentro de uma editora, você vai ter uma série de outras funções, e até funções que a gente associa como, tipo, são coisas chatas, mas de repente uma parte mais voltada para uma contabilidade, por exemplo. Pô, editora precisa. Então é legal isso, porque eu conheço pessoas que trabalham no mercado editorial que entraram por esses caminhos meio aleatórios. Eu conheço pessoas que trabalham em editora, que foram editores e que começaram como livreiros, vendendo livro em livraria. Acho que é até uma trajetória relativamente comum, assim, de pessoas que eu conheço. Então, isso é muito interessante. É legal, se você tem essa intenção de trabalhar no mercado, de você ir, sim, entendendo, de ir percebendo as coisas que você pode fazer, porque, de repente, você não precisa necessariamente trabalhar no editorial, mas você pode, dentro das suas fortalezas aí, das coisas que você curte, chegar nesse lugar que você gosta, né? E aí, vamos ouvir a Iris, então, a trajetória da Iris. Bom, a minha trajetória ela é meio engraçada. Começou com meu pai, porque quando eu tinha uns 16 anos, 17 anos, eu ainda não tinha entrado na faculdade, tinha acabado o ensino médio, estava ali naquele limbo de fim de ano, e eu ficava muito tempo no Orkut, muito tempo. E nesses lugares em que a Ana Rosa falou que ela não frequentava, que eram as comunidades de leitores e tal. Então eu entrava muito nesses sites, eu entrava muito nessas páginas, conversava com todo mundo, eu tenho amigos daquela época até hoje, muitos deles viraram escritores também, muitos foram se aventurar nesse mundo de livros, e eu ficava ali falando de livro o dia inteiro. Não tinha muito o que fazer, eu literalmente só ficava falando de livro, eu era completamente alheia, estava com os pés pro ar, esperando para ver se eu passava numa faculdade ou não. E aí eu decidi o que ia fazer. Na época, eu não sabia nem se eu queria ser jornalista. Eu estava para entrar. Eu tinha feito vestibular para ciência política, arquitetura e jornalismo ao mesmo tempo. Então, assim, uma pessoa que não sabia exatamente para onde estava indo na vida. Onde caísse, ela ia. Era eu, nesse momento. Então, beleza. Entrei nessa comunidade, comecei a comentar sobre livros e tal. E meu pai falou assim para mim: filha, você está passando muito tempo na internet. E eu falei: sim, estou de férias. E ele: não, porque se você ficar tempo demais na internet, eu vou cortar a sua internet, você não vai poder mais acessar. E assim, não tinha smartphone, tá, gente? Era aquele celularzinho que a gente entrava com um 3G muito ruim, que só acessava o Google de vez em quando, e eu sei lá o que eu fazia com aquele celular, porque eu nem lembro como funcionava. E aí eu fiquei: ai meu Deus. Aí ele falou assim: mas eu tenho uma saída para você. Aí eu falei: o quê? Ele: você quer fazer jornalismo, não quer? Eu falei: quero. E o que você fica o dia inteiro falando na internet? Eu falo: eu fico conversando dos livros que eu tô lendo. Ele: por que você não faz um blog? Aí eu:
um blog. Tá, eu já tive eu tive muito blog durante a adolescência. Falei, beleza, vou fazer um blog. E aí eu fiz o tal do blog. E eu pensei, com os meus botões, eu vou fazer isso por 3 dias e meu pai vai esquecer, porque meu pai tinha uma memória horrorosa. Ele esquecia de tudo muito rápido. Eu falei, cara, 3 dias, ele vai esquecer e eu vou continuar mexendo na internet, porque era assim, se eu cuidasse do blog por 1 hora, eu tinha 1 hora para ficar andando no Orkut. Então, era um equilíbrio bom para mim ali. E aí eu comecei a fazer esse blog, mas eu gostei. Eu comecei a compartilhar com o pessoal. Gente, olha isso aqui que eu fiz. E as pessoas começaram a acessar. E de repente tinha gente que eu não conhecia, eu não tinha obrigado a acessar, acessando o meu blog de livros. Eu postava as resenhas. E daí eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Continuei postando as resenhas, mas para mim aquilo nunca foi trabalho. Estava pensando em outras coisas. Eu comecei a estagiar, né, na faculdade de jornalismo. E então, um dia eu abri o meu e-mail e tinha um e-mail de uma editora, que hoje ela é agente, ela mora nos Estados Unidos, que é a Larissa Helena, e a Lari tinha me mandado um e-mail falando assim, então, a gente acompanhou o seu blog, e ela mencionava a resenha de um livro que eu falei mal. Aí eu fiquei constrangidíssima, né? Ela falou, nessa época, a gente tem que pensar que isso era 2011 que isso aconteceu. O meu blog foi criado em 2009, ou seja, foram uns 2 anos até esse momento acontecer. E ela viu e falou que gostou muito de como eu apontava as minhas críticas ao livro, que eu gostava, que eu não gostava, e perguntou se eu queria conhecer a editora. Aí eu falei, claro, vou. E meu pai falou assim, nessa época eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu estava para fazer 18 anos. E meu pai pensou assim, isso é um golpe, vão roubar minha filha. E aí ele foi comigo na editora. Eu lá, foi quase minha primeira entrevista de emprego, sabe? E eu cheguei lá, super, assim, sem fazer a mínima ideia de como funcionava uma editora, nada disso. Quando eu cheguei lá, ela me apresentou a editora, a gente passeou pelos corredores, eu fiquei assim, os olhinhos brilhavam, sabe? Eu não sabia o que eu queria fazer. Depois a gente conversou, ela me convidou para fazer parecer para a editora, que era dizer minha opinião sobre alguns livros que eles tinham pretensões de publicar, dizer se eu achava que valia a pena ou não. E ela falou, faz mais ou menos o que você faz no blog, quando você fala dos livros, que você aponta o que você não gostou, que você aponta o que você gostou. Me ensinou, me deu um guia de como fazer aquilo. A Lari, ela nessa época me ensinou muita coisa incrível, e se eu tô aqui hoje, eu devo muito a ela. E aí eu falei, tá bom, beleza. E ela falou assim, a gente vai te pagar. Aí eu falei, opa, vai me pagar para fazer isso? Pra você ter uma noção de como eu não enxergava aquilo como um ofício, sabe? Para mim, a pessoa estava me dando um livro na minha mão, eu ia ler, e eu ia ganhar dinheiro por isso. Eu fiquei tipo, uau, legal. Hoje eu gostaria que pagassem mais. Aquelas, tipo, depois de tanto tempo lendo, a gente percebe que é um trabalho que dá muito trabalho. Trabalhar com livros dá muito trabalho. Mas eu saí muito feliz de lá. E eu lembro que no meio da entrevista ela falou, mas você faz jornalismo? É tranquilo você trabalhar com livros. Muita gente que faz jornalismo trabalha com livros. Você não precisa fazer letras ou produção editorial. Isso que ela falou, produção editorial, eu fiquei, opa. Cheguei em casa, entrei no Google, olhei o que era produção editorial. 2 meses depois, eu estava fazendo a prova de transferência para produção editorial na UFRJ, que foi onde eu me formei. E eu digo que eu entrei meio por acaso, mas teve todo esse trabalho que eu fiz antes com o blog, sabe? Que foi um dos primeiros blogs de livros do Brasil. Ele existia numa época que a editora nenhuma fechava parceria, então a gente batia na porta dessa editora praticamente para dizer que a gente queria falar dos livros. A gente falava, por favor, me dê o livro, eu quero falar bem dele, manda para cá, eu gosto desse livro, eu amo esse livro, me dá. Então, nessa mesma época eu já escrevia também, eu lancei meu livro no final de 2011, e esse foi mais ou menos o começo do meu caminho. Então, eu devo muito a essas 2 pessoas que eu mencionei. Depois eu comecei a estagiar, eu estagiei na editora Objetiva, depois eu fui contratada como assistente editorial na Objetiva, e aí eu passei no concurso para o UERJ, que é onde eu trabalho hoje, eu trabalho na editora deles, com revisão de livros acadêmicos, que é uma coisa completamente diferente do que eu fazia antigamente. Mas é para a gente ver também que existem muitas possibilidades, sabe? Existe possibilidade de você trabalhar não só necessariamente com ficção, com aqueles livros que você acha que você curte. Nesse meio tempo, eu já trabalhei com muitos gêneros, muitas coisas, muitos públicos diferentes, e para cada um deles a gente tem uma linguagem, uma forma de trabalhar. E esse foi o meu caminho,
que eu devo muito a Lari e eu devo muito ao meu pai também, que me incentivou muito. E hoje, infelizmente, ele faleceu. Hoje não, né? Ele faleceu esse ano de Covid. E, enfim, é uma coisa que eu vou carregar para sempre, que foi uma grande influência que eu tive na minha vida. Sim, inclusive, Iris, estarei te colocando no grupo das paraquedistas também, tá? Depois, se for senhoria ainda mais, considero que entra, né, no grupo das paraquedistas. E eu gostei, achei muito legal você falar o negócio do blog, porque eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas uma das coisas muito importantes de se trabalhar nesse mercado é conhecer pessoas. E acho que uma das formas mais... Eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, mas acho que uma das formas mais diretas de a gente conhecer gente no mercado é você colocando sua cara a tipo, gente, ó, eu falo de livro, eu gosto de livro e tudo mais. E muitas vezes, principalmente hoje, que acho que é bem mais fácil, né? Realmente, sem denunciar muito a nossa idade, mas eu também sou dessa época aí, que na internet, a gente só usava a internet de domingo, que era mais barato, né? Quando ninguém usava o telefone, porque senão caía a internet. Mas, enfim, é um caminho muito legal de você já começar a também conhecer mais do mercado e conhecer outras pessoas, porque isso, o mercado editorial, ele é uma espécie é uma coisa que vai se ramificando, então você vai abrindo portas, cada lugar que você chega, você abre mais uma série de portas que pode te dar oportunidades dentro de várias coisas que você faz, né, pra gente que tem essa múltipla, né, função dentro do mercado. Então, essa é uma dica legal aí, né? De você, de repente, se você curte, se você quer passar o seu tempo, que acho que é o principal, né? Se você quer passar o seu tempo falando sobre livro, falando sobre literatura, que é um negócio que você gosta, você pode fazer isso em público, né? Vamos dizer assim, porque daí você consegue conhecer outras pessoas, mostrar para as pessoas que você tá, né? Tipo, você tem essa disposição de trabalhar com isso. Vamos ver se a nossa última convidada também é uma paraquedista. Vou passar a palavra para a Sol. É que eu não sei, vocês julgam no final, Jana. Eu acho que não muito, porque que nem eu falei, né? Quando eu fui para a faculdade, eu já tinha um pouco isso, quero trabalhar com livro. Não fazia a menor ideia de como isso ia acontecer, o que eu precisava fazer, mas eu queria trabalhar com livro. E na faculdade, isso ficou meio... Porque, assim, letras é complicado, né? Você fica até lendo, você acha que vai ler mais, você acaba lendo menos, porque você acaba ficando... É que nem trabalhar com livro, né? Você fica tanto ali no livro, que às vezes até na hora do ler por hobby fica um pouquinho de lado. Mas eu continuei gostando muito de literatura. Uma coisa que aconteceu durante a faculdade foi que eu parei um pouco de escrever. E aí eu até falei, acho que eu não quero ser escritora, então acho que eu quero só trabalhar. Aí na minha cabeça, vou ser editora, porque também eu não pensava nas ramificações, tipo tradutora, revisora, só tinha autor e editor na minha cabeça. E aí quando acabou a faculdade, eu falei, beleza, como que faz isso agora? Tipo, o que eu fiz? Comecei o mestrado para evitar pensar mais um pouquinho, que depois eu larguei porque não era para mim. Mas porque a minha faculdade também era no interior de São Paulo, não tem editora por lá, sabe? E aí eu ficava pensando como eu ia fazer isso, realmente perdida, sabe? Não tinha ninguém em contato no mercado. E tudo bem que hoje a gente faz a maioria é freela, né? A gente não precisa estar nos centros, que seria São Paulo e Rio de Janeiro, né? Apesar que ainda é muito centralizado isso, né? A questão dos profissionais ainda é muito... Acho que até comentaram isso na mesa anterior. Mas, enfim, na minha cabeça eu tinha que vir para São Paulo, né? E quando eu vim para cá, eu até trabalhei presencialmente numa editora jurídica. Eu acho que foi assim, o primeiro trabalho entrando na área editorial, que é muito diferente, né? Tradução jurídica é um negócio muito específico. Mas, enfim, ajudou, foi uma experiência legal. E eu comecei também a fazer revisão de trabalhos acadêmicos, que era uma coisa que eu já tinha experiência, né? Trabalhando na faculdade, no mestrado. E eu fiquei muito tempo nesse tipo de revisão. E uma coisa que a Jana comentou, né? É importante a gente se colocar e conhecer gente. E para começar a entender o mercado editorial, eu fui pesquisar, né? Tipo, o que faz isso? O que faz aquilo? Encontrei quem? Iris Figueiredo. Eu acho que eu já falei isso para Iris. Eu encontrei o blog da Iris, eu encontrei um vídeo dela falando sobre editoração, sobre... Acho que era preparação também. Eu fui vendo, assim, caçando. Segui a Iris no Twitter, aí começa a seguir um monte de gente. Aí você começa a entender o mercado. Eu acho que isso é muito importante para quem quer entrar no mercado em qualquer ramo, seja na parte de por trás, editorial, seja escrita, é muito importante você seguir pessoas e conhecer o que está acontecendo. E Iris estava nessa jornada aqui, hoje minha amiga pessoal, mas estava ali na minha telinha me ajudando a entender o que eu estava fazendo. E aí, para eu começar a trabalhar como editora, com livro mesmo, de ficção, né, que é o que eu queria, teve uma dificuldade que foi se colocar, né?
Tipo, até você se divulgar, sabe? Tipo, no Twitter, fazer aquele tweetzinho, olha, eu faço revisão, manda jobs. Aquilo ali para mim era muito difícil. Era muito difícil, tipo, nossa, eu me ficava nervosa. Eu às vezes tweetava e saía da internet o dia inteiro para não ver o que ia acontecer. Mas foi assim que eu consegui, né? Me divulgando, fui revisando autores independentes, depois fui... Aí outro processo para ir pedir teste para editoras, né? Mais vergonha, muito medo. Essa coisa de ser autora também, às vezes eu ficava muito bugada com isso. Eu ficava, nossa, e se eu tiver... Sei lá, se eu parecer muito chata pedindo teste, e aí essa editora nunca vai me querer como autora... Um nó aqui na minha cabeça. Mas deu tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que a gente passa por esse processo de conhecer gente no mercado, de perder um pouco a vergonha de se colocar ali, aí pede teste para aquilo, pede teste para isso, começa ali com revisão, daqui a pouco você está preparando. É um pouquinho de paraquedista nisso na área, né? Tradução é um negócio que foi do nada. Eu falei, nossa, tradução é legal, né? Acho que eu vou fazer. Aí eu fiz um curso na Casa Guilherme de Almeida, aqui em São Paulo, que é muito bom, ele não tem, não é acadêmico nem nada, mas ele tem professores muito bons, uma formação muito legal. E me ajudou muito nessa área de fazer tradução literária, né, que é muito, muito específico também, né, não é que nem você traduzir outros textos, né, tem uma linguagem muito própria a tradução literária. E, enfim, aí eu comecei a pedir, depois de perder a vergonha de novo, todo esse processo, comecei a pedir teste de tradução, e aí fui conseguindo uma coisinha ali e aqui. E foi isso, foi indo devagarzinho, sempre com um pouquinho de medo, mas fomos indo. Mas acho que não foi tão paraquedista assim, não. O que você acha, Jana? Eu acho que você pulou com paraquedas, mas você mirou pro lado certo, assim, entendeu? A gente tava tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? De repente caímos no mercado, mas você foi já mais direcionado. Mas eu acho que volta a bater na tecla de que quando a gente começa, ou pelo menos a nossa geração, quando a gente começou, a gente não sabia muito bem quais eram as possibilidades. E isso realmente dificulta na hora da gente falar assim, não, cara, eu quero ser isso, porque você nem sabe que aquilo existe, ou sei lá, eu até hoje, né, pessoas adultas, mas que não estão no mercado, não sabem que existe uma pessoa que prepara o texto, quando muito sabe, assim, inconscientemente, mas quando você fala, eu sou tradutora, às vezes eu falo, sou tradutora, para as pessoas, elas ficam, meu Deus, parece que é a primeira vez que elas, tipo, se tocaram que existe uma pessoa que traduz, sabe, muito interessante. Achei legal uma coisa que o Sal falou, para quem aí tem essa intenção de trabalhar no mercado, que é tentar saber o máximo possível de como funciona o mercado. E você vai encontrar na internet, gratuitamente, em lugares confiáveis, uma série de materiais que você pode ler, que você pode assistir. A seguinte tem uma série muito legal de vídeos em que eles falam sobre cada etapa do mercado editorial com os profissionais. Então, eles falam sobre tradução, eles chamaram vários tradutores falaram sobre como traduzir. Aí fala sobre... meio que o processo inteiro do livro, depois vocês procurem no canal seguinte. É muito, muito legal essa série. E é uma coisa que vai, pelo menos, dando uma noção de para que direção ir. E aí, assim, eu acho que, inevitavelmente, mesmo fora do nosso mercado, a vida profissional é um pouco assim, né? Você, eu quero muito fazer isso, e quando você vê, você está fazendo uma outra coisa que você nem sabia que existia, mas você curte muito. Mas é legal ter essa primeira noção, né? A Sal falou um negócio também, que eu vou puxar aqui já para a nossa segunda discussão. Antes, eu vou só deixar uma observação aqui, que quem estiver por aí assistindo o papo e já tiver perguntas, no final a gente vai responder as perguntas, a gente vai ter uns minutos para responder a pergunta. Então, vai pensando aí nas perguntas, acho que não sei se vocês já podem ir mandando aí as perguntas para a gente responder no final. Mas eu separei aqui um outro tópico para a gente falar, que é o seguinte... Se eu fosse traduzir a nossa experiência de pessoas que escrevem e que também trabalham no mercado editorial em um tropo da literatura, eu ia traduzir uma versão modificada do Inimigos para Amantes. Porque a minha relação com o meu trabalho, a minha escrita, num dia eu falo, meu Deus, bom dia, passarinhos, que vida maravilhosa, eu passo o dia inteiro traduzindo e depois eu vou escrever. No outro dia eu tô, meu Deus do céu, porque caramba que eu não tô sendo engenheira e escrevendo no meu tempo livre. E eu digo isso porque, assim, querendo ou não, eu particularmente gosto muito de trabalhar com o que eu amo, mas quando a gente trabalha com uma coisa que a gente ama, a nossa relação com essa coisa muda. Não
não, tipo, destrói, nossa, vou acabar com os seus sonhos. Não é assim, mas muda. Por quê? Porque primeiro que a gente encara aquilo de uma outra forma e vira uma obrigação. E segundo que depois quero saber a experiência de vocês, mas quando a gente trabalha com texto, é uma coisa muito que satura, né? Então eu passo o dia inteiro escrevendo, aí vai passar o dia inteiro olhando para um texto, revisando, e à noite falar assim, nossa, vou abrir um outro arquivo de texto e vou começar a escrever, às vezes cobra uma taxa de cansaço ali, né? Então eu queria que vocês pensassem em duas coisas. Uma coisa é uma coisa que é muito legal de trabalhar com o que vocês amam, relacionado à escrita, ou pode ser também alguma coisa que ajuda na escrita de vocês. Então, alguma coisa que vocês fazem, ou que vocês aprenderam, ou que vocês exercitam enquanto vocês trabalham dentro do mercado e que é muito útil para a escrita de vocês. E o inverso também, uma coisa que a pessoa que está assistindo esse bate-papo e que está pensando em trabalhar no mercado, é legal ela pensar nisso, que essa pode ser uma coisa um pouco mais complicada dessa relação de trabalho com paixão, vamos dizer assim, né? Eu tinha pensado aqui de começar com a Iris, aí ele tá com uma cara que eu não sei se você quer começar. A Iris tá tipo, meu Deus do céu, por quê? Não, tudo bem, eu começo a fazer o quê, né? Pega o seu lencinho já, né? Não, agora vamos parar de brincadeira. O meu sonho de vida sempre foi ser exclusivamente escritora. Esse sempre foi o meu desejo, porque a partir do momento que eu descobri que eu podia escrever, e foi assim uma percepção muito aleatória, porque eu achava que eu só podia publicar um livro depois que eu tivesse 60 anos. E eu não tô zoando, não, eu realmente achava isso. E aí, assim, sei lá, eu achava que para mim escritor, eu tava morto, eu tava velho. Então eu não tava nenhum nem outro. E aí era melhor esperar, né? E aí quando eu reparei que eu podia escrever, eu decidi que esse era o meu desejo principal, assim, escrever era a principal coisa que eu queria fazer da minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com livros no geral. E eu me apaixonei pelo trabalho, assim, era uma coisa que eu amava muito fazer. Nossa, falei até no passado, né? Que horror. Aí, mas, assim, sempre curti muito o meu trabalho, especialmente quando eu trabalhava com livros de ficção. Era uma coisa que eu amava, assim, demais de estar trabalhando, mas como a Diana falou, cobra um preço. E o preço é que é extremamente cansativo e eu sinto isso no meu dia a dia, na minha qualidade de tempo que eu consigo dedicar à escrita, porque quando chega o fim do dia, ainda mais que hoje em dia eu não trabalho com ficção mais, então, antigamente quando eu trabalhava com ficção, isso atrapalhava muito a minha leitura, assim, a leitura de lazer, sabe? Eu chegava o dia inteiro, estava lendo muito livro, muitos livros bons, mas chegava no fim do dia eu já não aguentava mais ler. E de vez em quando tem dia que eu não aguento mais ler. Isso é uma coisa que parece horrorosa de dizer, mas é verdade. Tem dia que eu não aguento mais ver um livro na minha frente. E não dá, porque o meu quarto é cheio de livros. Então, mesmo que eu for dormir, eles estão lá me perseguindo nos meus sonhos. Mas, assim, eu fui percebendo que eu tinha outras possibilidades, né, no trabalho. E hoje em dia eu consigo até ler com mais tranquilidade, porque como eu passei a trabalhar com livro acadêmico, eu acho que meu cérebro passou a colocar em caixinhas separadas, por assim dizer, sabe? Mas a minha coisa favorita de trabalhar com livro não tá necessariamente no livro, tá com as pessoas. Eu não sei dizer, mas eu sou muito apaixonada pelo efeito que os livros acabam tendo no mundo. Quando o livro certo chega na pessoa certa, é a coisa mais incrível que existe para mim. Isso eu tô falando até como uma pessoa que trabalha com livros acadêmicos. Quando eu vejo um livro que me deu muito trabalho, que ele chegar e ser publicado, e a gente saber que ele vai ajudar a pesquisa de alguém, ou que ele é a concretização do trabalho que alguém dedicou anos de pesquisa, ou saber que as pesquisas que a gente está ajudando a publicar, que os textos que a gente está ajudando, os artigos que a gente está ajudando a tomar forma e serem publicados em formato de livro, para serem mais acessíveis para outras pessoas fora da academia, tudo isso me deixa muito emocionada, especialmente no Brasil que a gente vive hoje, que a ciência, especialmente a ciência humana, ela é muito complicada, né, de você trabalhar com ela, de você fazer divulgação científica. Então, eu saber que eu
tô numa ponta não só daquilo que eu gosto tanto, que é a leitura, mas também dessa coisa que eu realmente acredito muito, que é a divulgação científica de qualidade, bem feita, feita com responsabilidade. Então, saber que as publicações que eu trabalho trazem isso e que isso ajuda a transformar, de alguma forma, outras pessoas, saber que tem gente envolvida nisso, que tem gente que vai ler aquilo e vai ser importante para essas pessoas, para mim é muito marcante. Para mim, eu acho que a parte mais legal do livro, enquanto escritora, enquanto editora, enquanto revisora, sempre foi gente. Para mim, eu acho que a gente escreve, a gente lê para os outros, para o mundo, para outras pessoas. É uma conexão. Para mim, livro sempre foi conexão, sempre foi um lugar de encontro, um encontro meu com o mundo e um encontro do mundo comigo, um encontro de várias coisas que estavam passando na minha cabeça, de várias identidades, de várias questões, de tudo. Eu acho que o livro tem esse poder de juntar. Agora, a pior coisa, eu acho que é muito desgastante em certos momentos, assim. Não é um mercado que a gente vai ficar com muito... E assim, ninguém vai ficar rico, né? A não ser que você seja dono de um oligopólio. Mas eu acho que essa questão de a gente saber que não é um mercado super bem remunerado, então é muito difícil de acesso para pessoas que são de regiões mais periféricas. Então, por exemplo, mesmo eu que moro no estado do Rio de Janeiro, eu não moro na cidade do Rio de Janeiro, eu moro em São Gonçalo, nasci, cresci, fui criada em São Gonçalo. E todas as editoras aqui no Rio de Janeiro eram na Zona Sul, ou assim, ou ali para a região central do Rio de Janeiro, e para mim o acesso sempre foi muito complicado. Tinha uma época que eu ia trabalhar, eu chorava tipo, por horas no ônibus, porque às vezes eu ficava 3, 4 horas dentro do ônibus para chegar ao trabalho. E a gente sabe que isso interrompe, atrapalha o sonho de muita gente de poder trabalhar, sabe? De poder estar nesses lugares, porque eles estão muito concentrados em certos centros da cidade, em certos pontos, e acaba que existe um público específico que pode estar ali, que é um pessoal que tem dinheiro, um pessoal que é branco, que tem outros privilégios. Então, para mim, eu tive algumas facilidades na hora de ingressar no mercado editorial, não nego, mas eu também tive essas questões que eram para mim muito difíceis enquanto alguém que queria trabalhar, de saber que para mim que eu tinha essas limitações na hora de estar no trabalho, de poder estar trabalhando. Outra coisa que também sempre me... A outra que tem mais coisa ruim para falar do que coisa boa. Não, gente, eu gosto muito do meu trabalho, tá? E outra coisa eu acho que é porque quebra um pouco o encanto às vezes, né? Porque você está vendo algumas coisas ali e você tem esse... Eu acho que o livro ele tem esse aspecto mágico um pouco. Para mim sempre teve, de ser abrir a porta de universo. Então, para mim, quem trabalhava com livro era, sei lá, um ser encantado. E são pessoas que estão ali podem errar, podem acertar, que vão ter muitos problemas de trabalho, que vão ter muitas soluções também, vão ser, claro, pessoas muito criativas, muito legais, mas existe problema como qualquer outro trabalho, existe muito problema, existe muito pepino para você resolver. Então, são questões que às vezes pegam, mas eu acho que é uma questão também que todo trabalho vai ter seus pontos altos e seus pontos baixos, tá? Resta saber se a gente acha que vale a pena aguentar isso, né? Acho que é isso, assim, mas o meu sonho sempre foi ser escritora, de fato, apesar de eu ter sonhado com todas essas coisas, eu sempre achava que no fim da vida eu ia ser escritora. Eu fui escritora muito cedo nessa vida, eu comecei a publicar 10 anos atrás. Então, hoje em dia, eu tenho um sonho muito grande de trabalhar exclusivamente escrevendo, porque eu acho que, às vezes, é isso que a Jana falou, esse cansaço, porque a gente passa muitas horas se dedicando ao texto do outro, e quando chega o fim do dia, é muito difícil você se dedicar ao seu texto, que é uma coisa que, pelo menos para mim, é muito importante, porque o meu texto, ele, tipo, foi a escrita, claro, a leitura também, que me trouxe até esse desejo de trabalhar com livros. Então, eu não quero que trabalhar com livros mate a minha escrita, às vezes. Isso é uma coisa que eu penso muito também. Falei demais. Não, mas estamos aqui para isso, é ótimo. Você falou um negócio que eu acho que é super bonito, que eu até, faz uns meses, assim, eu tive esse momento, eu, tipo, fiquei até emocionada, que era uma dessas correntes de Twitter, assim, que era... se o seu eu adolescente, ou se o seu eu criança ia ter orgulho do que você faz hoje, alguma coisa assim, né?
E aí eu fiquei, tipo, eu parei pra pensar, eu fiquei, meu, quantas coisas que eu consumi quando criança que foram essenciais para eu ser quem eu sou hoje, em termos de ficção, e tanto de livro, quanto quadrinho, quanto jogo, quanto filme, série, enfim, né, desenho, foram coisas traduzidas de outros idiomas. E hoje eu estou fazendo isso, e pessoas estão lendo o livro que eu estou traduzindo, e elas vão se inspirar e vão virar de outras pessoas. E eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas isso é legal porque, assim, mistura um pouco com isso que você falou desse mercado ser tão difícil, porque eu acho que essa é uma das... Eu acho que só existe o mercado editorial porque as pessoas são muito apaixonadas por isso. Porque, caso contrário, todo mundo ia falar, mano, sabe, dane-se isso aqui, jogar tudo pra cima. Mas a gente gosta, a gente quer fazer essas coisas, tanto quem escreve quanto quem trabalha com o mercado. A gente quer fazer as coisas acontecerem porque a gente gosta muito, porque a gente quer que as outras pessoas façam parte disso, né? Então, acho que isso tem esse apelo dentro do nosso mercado, e acho que de outras artes também, né? Tem um pouco disso. Eu vou passar na ordem aqui para Sol. Então, Sol, fala aí uma coisa aqui do seu trabalho que ajuda na sua escrita, o que você gosta e tudo mais, e uma coisa que faz você pensar, meu Deus, mas por que eu escolhi isso na minha vida, meu Deus? Eu acho que vou bater na mesma tecla. Eu acho que uma parte ruim começar pela parte ruim para dar uma perspectiva no final. Essa coisa do a gente ficar tanto tempo lendo, trabalhando com um livro, que chega no final do dia, às vezes você quer ler, às vezes está todo mundo falando daquele livro e você, nossa, legal, queria, mas você está tão cansada, sua vista está cansada, fisicamente cansada, sabe? Uma coisa que me ajudou foi o audiobook, né? Que você coloca ali no ouvidinho, então você descansa a sua vista, pelo menos. Mas às vezes nem isso, às vezes você tá com a cabeça tão cheia, sabe? Tipo, você não entra mais em nenhuma história ali. Isso é um negócio que é chato, porque a gente gosta de ler, que nem a Iris falou, né? Eu reclamo toda hora. Eu tô no Twitter falando, eu nunca li um livro na minha vida. É brincadeira, tá, gente? Eu amo ler, eu amo escrever. É que é isso, é cansativo, né? É essa coisa que a gente aprende depois, que é um trabalho. A ler vira um trabalho, escrever vira um trabalho, e a gente encara como um trabalho, né? Perde um pouquinho dessa magia que a Iris falou. Mas, enfim, é a vida, né? Faz parte. Mas é meio triste pensar nisso, que aquela garotinha de 3 anos que ficava madrugada inteira lendo, tem nem idade para isso mais, gente. Madrugada lendo, que isso. Mas, deixa eu ver, uma coisa boa. Olha, uma coisa boa, pensando na tradução, eu acho que é muito isso que a Jana falou, né? A gente olha e pensa, nossa, a gente está ajudando esse livro a chegar em outras pessoas. Quando eu comecei, né, a me interessar pelo mercado editorial, quando a gente é leitora, a gente vai ler o livro, tudo bem, né? Depois que a gente começa a se interessar, a gente sempre olha a ficha catalográfica. A gente começa a ler a ficha, começa a prestar atenção na ficha catalográfica. E aí, hoje, ver meu nome lá é um negócio que me deixa tão feliz. Tipo, é só meu nome, mas, sabe, tá ali, revisão, Solane, ou tradução, Solane. É um negócio que... feliz, alegria, só de ver meu nominho ali. E ver histórias, né? Às vezes a gente está traduzindo um livro de uma autora que você é fã. Ontem eu tive a oportunidade, vou falar disso porque eu estou emocionada, até fiz uma live ontem com uma autora que eu traduzi, a Alyssa Cole, que escreve romance, e ela é maravilhosa, eu sou muito fã dela, e aí eu me vi ali conversando com ela, sabe? Uma pessoa que eu traduzi, tive também a honra de traduzir, uma pessoa que está conversando. Então, assim, gente, tem um lado maravilhoso, que você, é isso, leva histórias, ajuda a levar histórias para o mundo, né? Isso com a escrita também. Mas é difícil, é difícil. A parte de escrever, né? A parte... Eu acho que tem as duas coisas misturadas, né? Essa coisa de você, na hora que você está traduzindo ou revisando, às vezes você está traduzindo, revisando um livro muito bom e você fica, caramba, eu nunca vou escrever um negócio tão bom assim. E aí você desanima, você fala, por que eu vou escrever? Aí no dia seguinte você acorda, que nem a Gina falou, oi, passarinho. Aí vai lá e senta e escreve. Ou às vezes até inspira, né? Às vezes você está lá traduzindo um trecho e você pensa, nossa, que genial, dá para eu fazer uma coisa meio parecida nesse estilo, não sei o quê. Então, assim, eu acho que sempre tem um pouquinho dos dois, né? Mas eu acho que no resumo é isso. É bom, gente, é bom. É ruim, mas é bom. Eu falo para todo mundo, eu falo, gente, pode vir, a água tá quentinha. Tipo, gente na piscina, né? Vem que tá uma maravilha. Não, mas é verdade, isso eu acho que de novo, né? Se a gente não curtisse, a gente não tava aqui, a gente tava fazendo outras coisas que dão mais dinheiro, que esforçam menos, a gente poderia focar, mas assim, a gente gosta, a gente quer. Quero aproveitar aqui uma deixa que a Sol deixou, antes de eu passar para Ana Rosa, que é o seguinte, sobre falar das pessoas que trabalham no livro. É uma coisa que acho que eu tô vendo assim, o mercado começar a falar mais sobre isso, sei lá, uns
anos assim atrás, começou isso. Mas se você tem um blog, um site, um Instagram, qualquer coisa assim que fala de livros, um Twitter, enfim, quando você for falar do livro, é legal você dar uma olhada na ficha catalográfica. Geralmente ali nas primeiras páginas do livro você tem uma listinha de quem trabalhou naquele livro, e se possível mencionar essas pessoas, que as pessoas que, né, traduziram, que prepararam o texto, que revisaram o texto, pessoas que, enfim, participaram desse processo mais próximo do livro. É interessante porque muitas vezes você fazer esse comentário, você pode despertar em alguém que está entrando nesse meio agora esse interesse de procurar, de saber, né, quem é. Eu fiz até recentemente um negócio assim, eu peguei os meus livros preferidos de infância, que eu tenho guardado até hoje, assim, que a maioria eu tenho poucos livros físicos em casa, assim, mas os meus mais queridos da infância eu ainda guardo, e eu fui olhar, tipo, o nome das pessoas que traduziram, o nome das pessoas que estavam ali, assim, sabe, é interessante, porque eu fiquei pensando, pô, essas pessoas, elas foram super importantes na minha vida, eu nunca nem olhei o nome delas, né, mas isso é legal. Então, se você tem, de repente, um lugar para falar de livro, essa é uma dica. E agora eu vou pedir para Ana Ross falar para a gente uma coisa legal desse seu trabalho com livros, como editora, como, né, dentro da editora e tudo mais, que ajuda na sua escrita. E uma coisa também que dá esse desânimozinho de vez em quando, que dá uma atrapalhada. Eu vou começar primeiro pela parte da coisa que é difícil, né? Vou fazer que nem a Sol, vou começar primeiro. Eu acho que a primeira coisa que você tem que saber quando você entra para trabalhar no mercado editorial, e se você é amante de livros, se você é obcecado, você é muito fã de livro, é saber que é um trabalho, como absolutamente qualquer outro trabalho que você vai desempenhar na sua vida. Então, foi como as meninas disseram. Você vai ralar, você vai ficar exausto, sabe? Você vai trabalhar com pessoas que talvez você não queira trabalhar, você vai trabalhar com pessoas que você vai amar trabalhar. Então, assim, é trabalho, gente. Não é tipo assim, o mundo mágico e perfeito. Tem muita ralação, tem muito trabalho por trás, sabe? Tem uma galera que rala muito para fazer que os livros cheguem até vocês e, tipo, sabe? É muita ralação. E é incrível ralar por uma coisa que você ama. Então, tipo assim, é muito legal você ver, foi o que as meninas falaram, você ter esse trabalho todo, cara, tipo, cara, eu trabalhei muito, eu tô exausta. Mas aí no final, foi aquele livro que você sabe que é importante, daquele autor que você sabe que é importante, que vai chegar para aquela pessoa em casa e aquela pessoa vai ler e vai se apaixonar. Então, assim, vale a pena. Mas, independente de valer a pena, é muito incrível, mas também é um trabalho. Então, acho que, às vezes, as pessoas me perguntam, ai, deve ser, nossa, você deve ficar muito feliz o tempo todo. Não, às vezes não é tão feliz o tempo todo. Mas é muito gratificante, eu sou muito orgulhosa do trabalho que eu faço. Então, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Mas, assim, às vezes a gente fica derrubado. E tá tudo bem. Todo trabalho é assim. E falando assim, falando da escrita propriamente dito, é isso, né? Você chega extremamente cansado, você trabalhou o livro, e é engraçado, né? Porque no meu caso eu trabalho com divulgação. Então eu trabalho com o livro de outras pessoas a maior parte do meu tempo, divulgando o livro de outras pessoas a maior parte do meu tempo. E aí tem que chegar no final do dia, escrever o meu livro e ainda divulgar o meu livro depois. Então, tipo assim, às vezes é um pouco caótico. Mas também, falando das coisas boas, é delicioso, porque eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente. Eu falo muito que eu tinha uma visão de leitora sobre o mundo literário, e aí eu entrei dentro do mercado. Eu comecei a ter uma visão de mercado, e aí, de agora, eu tenho uma visão de autora. Então, são 3 pontos, tipo, legais de você ver o mercado. São completamente diferentes, assim. Às vezes, você se toca de coisas que você não tinha se tocado antes. Como leitor, então, você não tinha me tocado de muita coisa. E agora, dentro, eu começo a me tocar. Então, eu vejo o ponto de vista... Eu tenho o ponto de vista de leitora, eu tenho o ponto de vista dos autores, dos meus amigos autores e de ser autora. E tenho também o ponto de vista de dentro da editora, quem trabalha com o produto livro. Então, eu acho que trabalhar no mercado literário me deu essa oportunidade de conhecer todo esse ciclo, e muito mais, inclusive, muitas mais pessoas envolvidas, e de conhecer muita gente. E aí, às vezes, a gente também me deu a oportunidade de conhecer livros diferentes. E isso inspira muito minha escrita, sabe? Ler Iris, ler Solane, ler Juan, ler todo mundo, sabe? Me inspira muito a trabalhar o meu próprio livro. Isso é muito legal, conhecer histórias diferentes, conhecer histórias diversas. Então, isso tem sido muito, tipo, agrega muito para minha escrita também. Sim. Eu vou fazer aqui a nossa última pergunta, e por coincidência, eu já estou recebendo aqui as perguntas de vocês, tem uma pergunta que
tem tudo a ver, na verdade, até a mesma coisa, então eu já vou juntar, que é o seguinte, quando eu pensei nessa mesa, eu imaginei que a gente teria muita gente que está assistindo que tem essa intenção, ou está no começo da carreira, já no mercado, começando, ou que tem essa intenção, como escritora ou não, como pessoa que escreve ou não, né, mas tem essa intenção de trabalhar no mercado. Então, eu vou fazer uma rodada aqui de dicas, de coisas. Aí eu acho que vocês podem ou pensar em alguma uma boa prática, uma coisa legal de se fazer para você entrar, ou para você se ambientar, ou para você, enfim, ter um bom relacionamento dentro desse mercado. Ou se vocês acharem legal também, pode ser o inverso, alguma coisa para você evitar. A gente tem. Infelizmente, a gente tem pouco conhecimento disso, e isso às vezes acaba levando a gente a cair em algumas armadilhas, né? A gente, muitas vezes, isso que a Ana Rosa falou é muito importante. A gente está falando, se você quer, né, obviamente, trabalhar com isso, você está falando de uma coisa que, quanto mais profissional você for, melhor. É difícil, porque às vezes a gente está falando da coisa que a gente ama, e é fácil a gente ficar exaltada, é fácil a gente, enfim, levar para o pessoal, quando a gente está falando de coisa que a gente escreveu, ou que a gente traduziu, enfim. Só que, na verdade, é um emprego, né? É um trabalho, é uma coisa que a gente precisa encarar de uma forma, às vezes, profissional, que algumas vezes é uma forma um pouco mais fria. Então, eu vou pedir para vocês darem essas dicas, né? Aqui a pergunta que a gente tem a pessoa fez uma brincadeirinha, né? Então, dica de pessoa que escreve para quem trabalha no mercado editorial, ou uma dica como pessoa que trabalha no mercado editorial para quem escreve. Então, eu vou deixar meio aberto, geralzão, assim, uma dica ou do que fazer ou do que não fazer. E eu queria começar com a Sol agora, nessa rodada. Eu acho que eu vou repetir o que acho que todas nós falamos. A primeira coisa essencial, tanto para escrita quanto para trabalhar, sei lá, em qualquer área do editorial, conhece o mercado, gente. Pesquisa, segue gente. É muito legal fazer relações em eventos, se puder, até online, né? Segue a galera no Twitter. E não é essa coisa de ficar, sei lá, spam, nem nada. Mas, sei lá, viu um tweet, sei lá, Iris falando, eu gosto de sorvete de flocos, vai lá e comenta, eu também gosto. Então, sei lá, fazer conexões, sabe? Às vezes nem precisa ver tem a ver com um livro, né? A gente começa a se relacionar com as pessoas no mercado, porque a verdade é que o mercado é aproximadamente, sei lá, desse tamanho aqui. Então, assim, todo mundo meio que conhece todo mundo, a pessoa indica não sei quem, então é legal fazer essas relações. Em qualquer meio, né? Tipo, network é tudo nessa vida. Mas é assim, sabe? Eu, quando entrei, eu não conhecia ninguém no mercado. Eu não caí de paraquedas, como é que a Jana falou? Era meio de paraquedas direcionado, né? Mas eu não conhecia ninguém dentro do mercado. Eu fui conhecendo pelo Twitter, inclusive. Foi um lugar que eu fui seguindo todo mundo ali, puxando assunto. Aí entendendo, essa pessoa é uma editora. Tem essa editora. Aí você vai lá e descobre que é o selo de tal editora, que nem a Ana Rosa falou, né? Não sabia nem que isso era selo dessa editora. Acontece. Então, é isso. Vai aprendendo, vai ali estudando. E eu acho que isso ajuda muito para a escrita também, né? Não só para trabalho. Eu acho que é essencial você conhecer o mercado que você quer entrar, independente de escrevendo ou trabalhando com freela. Ou CLT, né? Existe também. E aí tem outra questão, todo mundo me pergunta muito sobre tradução. E eu acho que, primeiro, eu acho que é legal fazer um curso, não é essencial, mas ajuda bastante. E eu acho legal também começar por outras áreas. Tipo, acho que a Jana também começa pela revisão, preparação, e aí você já vai mantendo também contato com a editora que já conhece você porque você fez revisão para ela, aí você pode pedir um teste, porque às vezes começar direto pela tradução pode acontecer, mas eu acho que é um meio legal para você começar a ter segurança, para você começar a ter contatos também. Eu acho que, sei lá, é uma dica que eu dou aqui. Vai começando aos pouquinhos, vai ali, dá uma mordidinha ali, uma mordidinha aqui, vai começando devagarzinho que vai dar certo. Paciência é importante também. Última dica. Nossa, paciência é muito importante. Inclusive, às vezes, em algumas etapas da vida, a gente tem muito essa ânsia, né? A gente quer que as coisas aconteçam logo. E no mercado, as coisas são muito devagar. Às vezes, não só para você entrar no mercado, mas, tipo, vê a Iris aí, contou toda a trajetória dela. Demorou até chegar no lugar que ela tá. Caramba, era isso que eu queria, sabe? Tipo, porque é assim mesmo. E assim, não é porque, eu sou o pior. É assim. A gente tem que, tem que ser zen, tem que aceitar essa verdade para a vida e seguir em frente. Vou reforçar aqui o que você falou, é muito legal isso de você, se você tem intenção de traduzir e tudo mais, você procurar fazer cursos de preparação, depois preparar e tal, porque assim, trabalhar com texto é uma coisa que você pode aprender,
assim como a Sol, eu recomendo que você faça curso, não é necessário, mas eu recomendo muito, até para você veja antes de pegar um trabalho, se é aquilo que você curte, se você já botar a mão na massa e tudo mais. Mas é uma coisa que você aprende fazendo. É muito... Você pega a mão, né? Você pega o jeito de fazer aquilo fazendo. Então, às vezes, você pegar uma preparação que você já está vendo uma tradução que alguém fez e batendo essa tradução com o original e vendo as alternativas que a pessoa pensou, muitas vezes a pessoa vai ter mais experiência que você e tudo mais, é um caminho legal. E fora que é um trabalho muito legal, é muito gostoso você preparar o texto, você pensar, pô, eu tô aqui para melhorar esse texto, né? Para fazer esse texto ficar mais gostoso, e aí você tá lendo o livro também, que é super legal. Então, essa é uma boa dica. Eu vou pedir para Ana Rosa falar a mesma coisa, falar uma dica aí, ou para quem está começando a escrever, ou para quem está começando no mercado, ou ambos, ou uma coisa para não fazer, alguma dica do que evitar. Eu acho que eu recebo muita mensagem das pessoas falando assim, quero trabalhar aí. O que tem para fazer? Tipo assim, quero trabalhar aí, só quero trabalhar aí. Primeiro você tem que entender o que você quer fazer. Tipo assim, qual é a sua praia? Você gosta de ler, beleza, mas você quer trabalhar, por exemplo, com tradução, você quer editar, você quer revisar, você quer diagramar, você quer trabalhar na produção. Gente, é isso, tem que saber o que você quer fazer. Porque tem muitas coisas, acho que as pessoas às vezes acham que tem, sei lá, que você entra e aí, não sei, aí você tá trabalhando, pronto, aí você começa a trabalhar e nada. Mas não é assim, tem várias coisas dentro de uma editora para fazer, gente, muita coisa. Uma galera que trabalha na produção, trabalha em diagramação, designer, gente, capista. Muita gente que não entra trabalhando texto propriamente dito, mas trabalha com artes, designers para marketing, capista. Eu trabalho com mídias sociais. Tem gente que trabalha com jornalismo, com assessoria de imprensa dentro de editoras. Então, assim, é um mundo. Acho que a primeira coisa que você tem que pesquisar, como as meninas disseram, importantíssimo, muito importante, saber, conhecer quem está fazendo, desempenhando esses trabalhos dentro da editora, até chamar para conversar, tipo assim, vamos conversar, eu quero fazer publicidade, Ana, fala aí, como é que foi? Gente, super tranquilo, conversem com as pessoas, cheguem nas pessoas e conversem com elas, peçam dicas para você saber efetivamente o que você quer fazer, porque às vezes a pessoa fala assim, eu só quero trabalhar numa editora, mas e aí, no que você quer trabalhar? Com o que você quer trabalhar? Então, eu daria essa dica, tipo assim, entender o que você quer trabalhar e se conectar com pessoas, como a Iris falou várias vezes, são conexões. Você conhece muita gente, você tem... E assim, para além de você conhecer muita gente, de você ficar conhecido no mercado, você também aprende muito. É um lugar de você aprender muito. A gente está sempre aprendendo coisas novas sobre o mercado, até porque o mercado está em constante mudança o tempo todo. Principalmente de um tempo para cá, ele está mudando o tempo todo. Muitas coisas têm acontecido, muita gente nova tá entrando, sabe? Muita coisa... tipo assim, eu acho que é sempre um caldeirão de coisas acontecendo. Então tem muita coisa para aprender. Eu aprendo todo dia, no meu trabalho, fora, no Twitter, com as meninas, com todo mundo. Tipo assim, sempre dá para aprender uma coisa nova. Então, esteja aberto para aprender, sempre. Tipo, além de fazer cursos, aprender com essas pessoas que estão falando sobre isso no mercado. Eu acho que o que não faz... Acho que assim, eu acho que treinar a paciência é uma coisa importante, como já disseram. Não ter pressa. Não é uma corrida, assim, tipo, não é uma Fórmula 1, não precisa se desesperar. Eu acho que isso é muito importante, então não ficar apressado com as coisas assim, tipo, eu preciso fazer isso agora, eu sou afoito. Não precisa. As coisas acontecem naturalmente, você vai aprendendo e as coisas vão acontecendo aos poucos. Eu acho que uma coisa que as pessoas têm que aprender também é não serem tão reativas às críticas. A gente vai ser criticado em diversos momentos. A gente e até porque a gente é pessoa, né? Todo mundo erra, todo mundo vai errar, né? Como diria o Pagode. Então, a gente tem que estar preparado para receber essas críticas e tipo, tá, beleza. Ok, entendi. Vamos lá, vamos fazer melhor, vamos trabalhar melhor, porque é muito importante isso, você aprender a lidar com o que as pessoas vão falar de você, porque vai ser muito bom, as pessoas vão falar super bem do seu trabalho, mas também pode ter críticas, é normal, sabe? Ninguém vai fazer tudo certo o tempo todo. Então, acho que é isso, não ser tão reativo a críticas, sabe? Não, é ótimo isso. Eu quero reforçar essa ideia de você procurar as pessoas. Gente, assim, como eu às vezes recebo DM, recebo mensagem da pessoa assim, tipo, nossa, mil desculpas de te incomodar, não sei o que, nanana. Cara,
eu, pelo menos, e eu acho que, assim, sei lá, 99% das pessoas que eu conheço, se você chegar numa DM, se você chegar numa mensagem, falando, olha, eu tenho interesse de saber mais, eu quero entender como é que funciona o seu trabalho, nananana, a gente está disposto a conversar numa boa, assim. Tipo, às vezes, claro, você tá numa correria, você não consegue responder na hora, vai mandar uma mensagem, putz, depois respondo, ou vai demorar um pouquinho para responder, ou às vezes vai acabar passando. Se acabar passando, depois manda uma outra mensagem. Contanto que você não chegue, tipo, eu quero trabalhar onde você trabalha, como é que eu faço? Onde eu mando currículo? Que não é muito esse o caminho. A gente está disposto a conversar. A maioria da galera, assim, nas redes, depois até vou pedir para vocês falarem suas arrobas nas redes. O pessoal está bem disposto e eu acho que esse é um caminho que bate um pouco com aquilo que eu falei, de que o mercado majoritariamente a gente aprende fazendo. Então, e, obviamente, falando com quem faz. Então, acho que esse é um caminho bem interessante. Eu vou pedir para a Iris também dar a dica dela, e aí depois a gente vai bem rapidinho aqui responder algumas perguntas nesses últimos minutos de mesa, já que estamos chegando quase no fim já. A minha dica principalmente, a gente entender que não existe um caminho só, como a Ana Rosa falou, no mercado editorial. E quando eu falo que não existe um caminho só, eu falo que não existem só os livros comerciais, os livros que a gente ama ler, a literatura, a ficção. Existem também outros mercados dentro do mercado editorial que são muito interessantes para a gente considerar. Você pode trabalhar com livro didático, você pode trabalhar com livro acadêmico, você pode trabalhar como a Sol trabalhou com livro jurídico. Assim, vou dizer para vocês, é o super legal, é o super que eu quero. Nem sempre, às vezes a gente não curte tanto. Eu tô sendo sincera aqui, a Ana Rosa tá rindo na minha cara aqui na câmera escondida, vocês não estão vendo. Mas é verdade, em qualquer trabalho a gente tem coisas que a gente não gosta, mas a gente está fazendo outras possibilidades, e às vezes a gente consegue uma estabilidade maior, ou talvez oportunidades diferentes que a gente não tinha de crescimento na carreira em outros lugares. Então é importante considerar também que às vezes você descobre, dentro desse universo de livros, que ele é muito além daquele livro que você vê na livraria, e que você pode encontrar propósitos muito interessantes para o seu trabalho, trabalhando com outros tipos de livro. Então, acho que essa é uma coisa legal de a gente considerar, se você quer trabalhar com livro, saber que o mercado vai muito além daquele mercado comercial, daquele mercado que a gente vê. Existem editoras menores que trabalham com títulos que não são tão populares, mas eles eles estão sempre à procura de editores, de revisores, de tradutores para trabalhar para eles, e são livros incríveis. Tem editoras que têm projetos maravilhosos que envolvem um projeto gráfico super legal, então é uma oportunidade maravilhosa para designers, envolvendo culinária, envolvendo livros arte, livros infantis, livros digitais. Existem distribuidoras de livros digitais, existem empresas especializadas em fazerem livros digitais interativos. Então, assim, o mercado editorial é muito amplo. Existem empresas de audiolivros, são infinitas possibilidades. Eu conheço gente que trabalha, por exemplo, numa associação que produz livros para pessoas com deficiência visual, então são livros em braille, alguns são audiolivros específicos para esse público. Então, são coisas muito legais que podem se fazer, e você ainda vai estar trabalhando com livros, você ainda vai estar trabalhando no mercado editorial e vai encontrar outros propósitos, que é mais ou menos o que eu falei. Eu sou uma pessoa que acredita muito na ciência, na divulgação científica, então trabalhar com livros acadêmicos é um caminho que eu sinto que eu estou levando esse trabalho para mais gente. Então, para mim é muito legal, para mim é muito divertido, muito interessante, muito estimulante. Divertido, de vez em quando, não é tão divertido assim, mas em qualquer trabalho, como a gente disse. E eu acho que essa coisa de você pensar também que o mercado é um mercado pequeno, ele tem certas preferências, ele vai privilegiar algumas pessoas que já conhecem outras, e isso pode ser muito injusto se você está fora do eixo, se você não tem conhecimento. Então, aproveitem esse período que está muita gente em isolamento, muita gente trabalhando de casa, e que talvez seja uma boa hora para você ter algumas oportunidades que não teria de outra forma. E cursos que as meninas estavam falando sobre estudar, eu tenho algumas indicações de lugares que
oferecem cursos pagos, que são bons, mas também oferecem constantemente palestras gratuitas, mini cursos. Então, depois eu vou postar no Twitter, a arroba é a mesma que está aqui, que é Iris Figueiredo. Mas, por exemplo, a própria Universidade do Livro da Unesp tem vários cursos introdutórios. Eles têm um curso que eu acho muito legal, que é um curso que explica mais ou menos todos os processos do livro, então todo mundo que é envolvido nessa cadeia. Então é legal para você ter uma ideia para não chegar como a Ana Rosa falou, eu quero trabalhar com editora e agora pronto. Então você pode ter uma ideia de lugares em que é possível trabalhar com edição. E eles, volta e meia, fazem excelentes palestras gratuitas. O LabPub faz palestras gratuitas também, tem alguns cursos. O Unesp, aqui no Rio de Janeiro, também tem palestras gratuitas online, e tem cursos, tem pós-graduação, tanto na área de design, quanto na área de revisão, quanto na área de escrita criativa. Então, são coisas muito legais. E se você quer escrever e você quer entrar no mercado editorial como escritor, leia outros escritores brasileiros, incentive esse mercado dentro do possível, leia, compre esses livros e acho que é isso. Tem um geralzão aqui. Não, é ótimo. E aí, vocês perceberam? Eu vou até pedir, Iris, antes de você mutar, fala sua arroba de novo, porque acho que ela não está aparecendo na tela. Fala até para o pessoal já te seguir. Tá. É arroba Iris Figueiredo, tudo junto. No Beleza. Twitter também, no Instagram, só no TikTok, que é Iris Figueiredo _. Eu vou até fazer uma rodadinha aqui para a gente falar as arrobas. Então, Sol, qual que é a sua arroba nas redes? No Twitter é @Solane, só, sortuda. E no Instagram é Solane Quioro, que nem tá aqui meu sobrenome, né, com CH. E no TikTok eu não lembro, gente. Eu acho que Solane Quioro também estou no TikTok fazendo dancinha, às vezes, que é legal. E eu acho que é isso. Tem o Instagram da Editora Alt, que eu vou estar lá amanhã respondendo perguntas. Então, se alguém quiser mandar perguntinhas também, amanhã estarei lá. Boa. Ana Rosa, sua arroba? Bom, estou no Instagram como Fala Rosa, porque falo muito. E no Twitter como Fala Ana Rosa, e no TikTok também como Fala Ana Rosa, acho. Acho que é isso. A minha arroba é Jana P. Bianchi, P de pato e Bianchi com CH no final. No Twitter e no Instagram não tem TikTok, pois sou cringe. Sou muito cringe, não tem TikTok. E acho que a gente tem ainda mais alguns minutinhos para fazer. Acho que dá para responder uma pergunta, meio jogo rápido. Então, eu vou fazer uma pergunta que a gente recebeu várias, e até, se vocês quiserem já exercitar esse negócio de acionar as pessoas por DM, perder um pouquinho a vergonha. Depois vocês podem fazer a pergunta na DM da galera, desse jeito, chegar, tudo bom, assistir a mesa, e aí, queria saber isso. Mas eu achei que tem uma pergunta aqui interessante, que eu acho que ela fala um pouco de expectativa, um pouco de qual que é o controle que a gente tem quando a gente escreve e tudo mais, que é o seguinte, uma pessoa perguntou, o fato de vocês conhecerem o mercado editorial afeta a escrita de vocês? Vocês já chegaram a mudar uma história pensando que ela não faria sucesso nas editoras? Eu acho que essa é uma coisa interessante aqui. E acho que eu vou começar pela Iris. Vamos lá. Já afetou. Hoje em dia eu digo que não afeta mais e tô nem aí. Eu sou bem assim, no início eu ficava muito desesperada de achar que, claro que incomoda em alguns momentos, em outros momentos eu tenho essa pulguinha, mas eu aprendi a deixar de lado o meu lado editora quando eu tô escrevendo. Porque eu sei que se eu deixar ele falar muito alto, eu não vou conseguir escrever nada. Porque eu vou estar o tempo inteiro achando problema, achando defeito, achando coisas que eu poderia fazer melhor e tal. Quando eu comecei a escrever o Céu Sem Estrelas, não cabia em lugar nenhum daquilo, sabe? Gente, eu queria contar para vocês que eu comecei a escrever Céu Sem Estrelas. A primeira ideia que eu tive dele foi em 2011. Então, de 2011 até 2016, quando eu terminei de escrever, 2018, que foi quando ele foi lançado, um universo de coisas aconteceu no mercado editorial, de leituras e tal. E quando eu tive a ideia do Céu Sem Estrelas, era uma ideia que não cabia no mercado naquele momento. E eu fiquei, gente, mas
ninguém vai publicar. E isso me perturbou por muitos anos enquanto eu escrevia. Até o momento que eu falei, bom, se ninguém publicar, não publicou. Eu escrevo outra coisa. Mas eu quero ler isso aqui, eu quero escrever isso aqui, é uma coisa que eu tenho vontade. Então eu fiz. O meu conto para De Repente Adolescente também, ele foi um conto que eu experimentei bastante. Ele é bem diferente. Quando você abre o próprio conto, você vê que até a diagramação dele é super diferente. E eu tentei escrever de um jeito que eu achava que era o jeito que esperavam que eu escrevesse, que eu achava que era o jeito que as pessoas queriam ler aquela história. E quando eu percebi, não estava gostando da história, eu estava achando a história ruim. E eu acho que é muito bom a gente ouvir a nossa intuição, às vezes, sabe? Entender que a escrita, ela pode até responder expectativas do mercado. Você vai responder expectativas do mercado em alguns momentos. Mas você talvez não fique tão satisfeito quanto ouvir aquela sua vozinha que vai te dizer, cara, deixa isso pra lá e faz assim como você tá pensando que é melhor. Ouve sua intuição enquanto escritor. A sua intuição é muito importante. Entender que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para tudo. Assim, tudo não, né? Mas existe espaço para você contar histórias que talvez ninguém tenha contado ainda. Coisas que você sente falta. Experimenta, brinca com a sua escrita. A escrita é um lugar para você ser livre, para você viajar, inventar e brincar. Então, se permita, porque se não for divertido o processo para você, não vai ser bom para o leitor. Então, o mercado vai falar, claro que o mercado é importante, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa vender, a gente precisa de trabalho, mas não vai ter como o mercado falar alguma coisa se você não escrever nada, né? Então, escreve do seu jeito e depois você vê. Enquanto você escreve, você esquece do mercado. Quando você revisar, talvez você lembre, mas enquanto você escreve, você pensa, você não lembra. Muito bom. A hora que você está ali, só você e o seu manuscrito, é hora de pirar. Depois, uma pessoa que vai editar esse livro, uma pessoa que vai agenciar você, ela vai falar, amiga, tipo, volte para a terra. Mas essa não é muito sua função, sabe? A sua função é mais botar o negócio no papel. Só, você quer acrescentar alguma coisa sobre isso para a gente já ir encerrando? Depois eu ainda passo para a Ana. Eu acho que no geral é isso, gente. Na hora que tá escrevendo, só escreve. Na revisão, ainda mais trabalhando com isso, a gente, na hora de editar, né, a gente vai no automático, tirando algumas coisas que a gente sabe, essa cena talvez não seja tão importante. Mas eu acho que, assim, mudar ou escrever uma história pensando, sei lá, eu não vou escrever esse romance porque não vai vender bem. Eu acho que isso é bobagem, sabe? Tipo, escreve o que você quiser. Se não vender bem, pelo menos você escreveu, sabe? Se não for publicado, tudo bem. Pelo menos você escreveu. Porque eu acho que, assim, é claro que a gente quer ser publicado. Meu sonho sempre foi ter um livro bonitinho, que vai sair pela Out. De novo, chata, gente, desculpa. Mas a gente tem esse sonho, é óbvio. Só que, assim, esse sonho, ele tem uma raiz que é você amar escrever. Você não pode perder de vista e querer pular direto, tipo, quero publicar um livro. Que livro que eu vou escrever? O que eles querem para publicar? Você tem que amar a sua história, você tem que gostar do que você está escrevendo para ser um processo de chegar até esse momento, sabe? Não focar só em quero publicar um livro. Vai com tudo, sabe? Senão é muito fácil você esquecer por que você está fazendo isso. Por que você está escrevendo gênero que você nem gosta, porque disseram que é o que o mercado vende. Tipo, gente, para que você está fazendo isso, sabe? Segue seu coração e depois alguém te ajuda, pega na mãozinha, vai ajudando. E é isso. Exatamente. Você não vai estar sozinho nesse processo. Mesmo que você se autopublique, você vai estar cheio de pessoas em volta. Ana Rosa, quer falar alguma coisa sobre isso? Daí a gente já vai encerrando. Eu vou chamar daqui a pouco já a Gabi de volta para a gente encerrar a nossa mesa. Para mim afetou muito porque foi começar a trabalhar no mercado literário, no mercado editorial, que eu percebi que eu podia ser autora. Então, para mim, afetou nesse quesito. Porque, tipo, finalmente eu tive o estalo, tipo assim, nossa, eu sou leitora há anos, caramba, eu posso ser autora também. Mas concordo 100% com as meninas, você tem que ser muito fiel àquilo que você quer, a história que você quer contar. E, para além disso, trabalhando com divulgação, eu sei que sempre tem uma pessoa que quer ler o teu livro, sabe? Você vai encontrar uma pessoa que vai querer ler o seu livro, porque são muitas histórias, nós somos muito diversos, então, tipo, existe uma pluralidade de autores e também existe uma pluralidade de leitores. Então, às vezes você acha, ninguém vai ler isso. E vai sim, porque tem uma galera que tá precisando dessa tua história. Então, é isso, vai fundo, porque é isso.
Eu adorei que no final é tipo assim, meu, senta, terminou o flip-flop, terminou de assistir as mesas, depois tem mais uma mesa aí, terminou de assistir a mesa, senta no seu computadorzinho, abre seu documentinho, manda ver, aproveita a inspiração e bota essa história nova no mundo. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente, foi um papo super legal. Se deixar, junto um monte de gente que gosta de livro, se deixar, a gente fala 5 horas aqui, para o desespero do pessoal. Mas nosso tempo acabou. O pessoal falou que todo mundo que está aqui está super disposto de conversar nas redes, então vocês pode procurar esse pessoal, que o pessoal vai, em algum momento, vocês conseguem conversar. O pessoal vai falar dos livros também, que estão para sair, tanto a Ana Rosa quanto a Sol. Aí eles estão com coisa nova ou não? Chegou a travar aqui o negócio. Aí ele está com esse lançamento aqui, que é uma coletânea do seguinte, que é o De Repente Adolescente, que tem eu e conto de outros autores maravilhosos. E era para os Confissões Online sair esse ano, mas infelizmente por questões da minha vida pessoal, eu tive que adiar o lançamento para o ano que vem, mas tem outros planos aí de escrita. E lembrando que São 6 Estrelas foi comprado para o cinema, né, gente? Então, quem sabe? Muito bom, muito bom. Então, gente, eu vou chamar a Gabi de volta aqui. A Gabi vai encerrar a mesa, vai dar uns recadinhos aí pro pessoal, porque tem mais programação da Flip Pop ainda. E, Gabi, volte, produção, vem pra cá.